Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Estamos ainda no início desta semana, segunda-feira, e começamos esta semana com as bênçãos de São Bonifácio. São Bonifácio, que ainda criança, ele já recebeu a educação de um nobre inglês, e foi levado para ser educado no mosteiro. Sabemos que o mosteiro foi a origem, poderíamos dizer, das universidades e assim por diante. Foi onde se tinha a melhor educação que se poderia oferecer a uma pessoa. E ele, como filho de nobres, ele é levado para um mosteiro para receber a educação, poderíamos dizer, uma educação integrada, uma educação mais elevada. E essa educação que ele recebeu levou a simpatizar com os educadores, levou ele a simpatizar com aqueles monges que davam aula para ele, e levou a simpatizar com a vida religiosa e o desejo de querer levar essa palavra de Deus a outros lugares, e de preferência a lugares mais distantes. E ele havia sonhado e tinha o desejo de levar essa palavra de Deus principalmente para a Alemanha. E é claro que depois, aos 19 anos, ele fez a profissão religiosa, se tornou então monge, e como monge ele começou a lecionar com uma inteligência privilegiada, portanto tornou-se esse grande professor. E numa segunda tentativa, havendo uma primeira tentativa frustrada, numa segunda tentativa ele conseguiu então entrar na Alemanha, e aí fazer um trabalho evangelizador muito grande. Então é o santo que poderíamos dizer venerado e cultuado principalmente na Alemanha. E nós estamos iniciando nesta segunda-feira este novo tempo, chamado Tempo Comum, e durante este tempo nós vamos fazer uma longa jornada com o Evangelho de São Mateus. Cada dia de novo vamos inspirados na transmissão catequética. No catequético Evangelho de São Mateus, nós vamos ser introduzidos nessa grande catequese que vamos terminar lá antes da festa de Cristo Rei, ou seja, lá para o final do mês de novembro. Então vamos seguir uma grande catequese com o Evangelho de São Mateus. E nesse dia de hoje, nós temos o capítulo 12, versículos 1 a 12, onde em Jerusalém Jesus ele continua enfrentando as autoridades. Sabemos que o grande desafio de Jesus foi com relação às autoridades que procuraram um modo de matar ele. Justamente porque eles esperavam a vinda de Deus, mas não imaginavam que Deus era um pouco diferente daquele Deus que estava na cabeça deles, que eles pregavam, um Deus que os levava a manter os privilégios e assim por diante. Então, para essas autoridades que procuram matar Jesus, Jesus foi uma grande frustração. Ele mostrou um Deus que não existe. E Jesus então continua enfrentando. A história que Jesus conta nesse trecho do Evangelho de hoje envolve eles de tal forma que eles procuram prender ele devido à força do ataque que ele desfere contra eles. E esse ataque violento de Jesus contra as autoridades da sua época é a história do vinhateiro, a história da vinha. E a história da vinha é a história do cuidado que o próprio Deus tem com o seu povo. Deus é cuidadoso com o povo.
E os agricultores de que fala esta vinha receberam esta vinha arrendada. E esses agricultores, esses trabalhadores da vinha, então são as autoridades. Deus é o dono da vinha. As autoridades são aqueles para os quais Deus confia os cuidados da sua vinha. E é claro que aqueles que estavam escutando a história, essas autoridades, eles é que tinham essa missão de cuidar, de proteger, conduzir e amar esse povo, essa vinha de Deus, essa plantação de Deus. E eles não estavam fazendo isso. Mesmo então, diante da não aceitação deles não estarem fazendo isso, Deus sempre cuidou, mandando pessoas para cuidar e proteger o povo. Mas esses foram mortos e finalmente sobrou apenas o filho. E ele não poupou, pois o que estava em jogo era o seu povo. Então a ação de Deus no Evangelho de Mateus, Deus criou, Ele é o dono do ser humano. Ele é o dono no bom sentido da palavra, mas Ele coloca o ser humano aos cuidados do próprio ser humano. Ele coloca as pessoas umas para cuidarem das outras. Então a falta de cuidado, o fato de muitos pastores tirarem o couro das ovelhas. Aqui nós temos e vemos o porquê da atuação e da ação da igreja contra até mesmo alguns desmandos políticos, onde de repente as pessoas são manipuladas de tal forma que de repente umas se tornam lobas para com as outras, ou seja, ao invés de um cuidar do outro, um acaba destruindo a vida do outro. Aqueles que são eleitos e são colocados para cuidar do povo, acabam então se beneficiando, ou seja, tirando o couro do povo das mais diversas formas. E é esses trabalhadores então que Jesus condena. É esses trabalhadores que querem matar Jesus, matar o projeto de Jesus, porque esse projeto de Jesus não contempla que alguns sejam privilegiados e outros então paguem por esse privilégio de alguns. Ou seja, o projeto de Jesus não contempla que de repente uma grande maioria pague muitas vezes pela absurda vida que vivem uma pequena minoria. Então isso não cabe no projeto de Jesus. Isso não pode ser engolido por Jesus. Então nesta parábola da vinha, Jesus ele condena essas autoridades, condena aqueles que têm o dom, o carisma de cuidar, de proteger o povo de Deus, mas que tira proveito dele. Então Deus ele não poupou, só sobrou o seu filho. Todos os demais profetas, etc., que ele enviou, todas as pessoas boas foram então mortas. O projeto de Deus foi morto então na raiz. E aí só sobrou o filho. E é o filho que Deus manda. É o filho que Deus não poupa, porque o que está em jogo é justamente a coisa mais querida pelo coração de Deus, que é o povo, que são as pessoas, que é a vida humana. E é claro que aí sim eles olham para Jesus, bem, só sobrou esse é o herdeiro, então se a gente matar esse, então nós podemos fazer o nosso projeto imperar. Aí nós podemos então manter os nossos privilégios e assim por diante. Só que a morte de Jesus abre, portanto, as portas da vida eterna para todos, porque ele morre e ressuscita. E quando Jesus ressuscita com ele o projeto de Deus. Agora não mais desvirtuado ou abortado em nós, mas ele então se torna a força de Deus. Então, aqueles que abortaram, aqueles que desvirtuaram o projeto, não fizeram as coisas como elas devem ser feitas, aqui eles são então castigados pela presença do próprio Deus.
Então, privilégios e responsabilidades não podem caminhar juntos. Ou seja, está aí em jogo aquilo que Jesus vai definir como Deus e o dinheiro. Privilégio e responsabilidade não caminham juntos. Então, e isso é muito importante. E Jesus, então, é isso que ele condena. Ele condena todos aqueles que trabalham contra a vida, ou que querem manter as duas coisas juntas, unidas, custe o que custar, colocando então seu privilégio e a responsabilidade, utilizando de um para obter o outro. Então peçamos nesta segunda-feira, peçamos nesse novo início de semana, que possamos, que com a força e o Espírito Santo de Deus recebido, possamos mudar essa situação, possamos transformar essas situações de morte em situações de vida. Uma ótima segunda-feira e uma semana abençoada a todos.